Gente boa, de volta com você e aqui nas relações de lápis com apontador. Exatamente, cara. E aí, Braulio? Caião, por favor, me dê uma palavra. Fui abusado quando criança, é um cara. Passei uma adolescência de marcas e sofrimento. Casei e estive na igreja por 15 anos. Fiel, 15 anos? 15 anos. Fiel à minha esposa, mas com um sentimento em mim. 2 pontos. Desejava homens. Desejava ser ativo nessa relação. Isso me consumia, pois estava na igreja e sabia ser errado. Acabei me separando e hoje moro com um rapaz como homem e mulher. Eu homem e ele a mulher da relação. Eu sei que estou em pecado, mas não tenho forças para sair disso. Pensa ainda que acabei com meu casamento e hoje estou só. Me dê uma palavra. Essa relação é lápis e apontador. Está me consumindo de remorso, cara. Na realidade, ele não é gay, não é? Ele é um trauma gaitizado. Sim, Um rapaz que na infância foi abusado. A primeira experiência erógena dele foi de natureza homossexual, anal. Por outro lado, gerou um recalque nele, grande, em relação ao fato de que ele era o passivo e o maior era o ativo sobre ele. E ele não inverteu esse papel, mas ficou com o sentimento ambivalente dentro dele de querer tornar-se o lápis de um apontador. Porque na infância ele foi apontador de um lápis guloso, de um lápis daquele grande, que se vendia antigamente, uns lápis enormes. Sei, aquele lápis de pedreiro. De pedreiro, né? Isso, Que não cabe nem atrás da orelha. De riscar a parede. De riscar a parede. Então na infância foi uma relação desse Isso. tipo. E gerou uma ambivalência nele. De um lado, uma raiva grande. De um outro lado, na mesma medida em que ele se enraiveceu, ele ficou erotizado Com essa história. pela necessidade de dar uma resposta de poder a isso aí. E a mulher não era o elemento simbolizante dessa sexualidade que se distorceu, que se perverteu psicologicamente na mente dele. E ele ficou casado, mantendo o casamento, mas à medida em que os anos passavam, essa sombra cresceu nele. Isso aqui se chama de deixar uma sombra crescer no ser. Porque ele nunca tratou disso antes, ele tinha vergonha de falar. Na igreja, todo assunto vinculado a esse tema é pecado. Então, Imagina o tanto que isso foi achatado nele. acho que o cara vai reprimindo. Quanto mais reprime, mais cresce. Mais força vai criando. Você pressiona o magma para baixo, ele vai engrossando. E a crosta, se não permanece igualmente espessa para impedir a explosão, em geral, o mecanismo é de devoramento, de dentro para fora, até que explode. E ele ficou, numa certa fase da vida, casado, começando a achar que ele poderia apenas se realizar sexualmente com um homem, por causa do trauma infantil, e também porque durante aqueles anos todos de casamento, aquilo foi crescendo dentro dele, como algo que ele não fazia, que era pecaminoso, que era abominável, e quanto mais ele classificava aquilo de maneira perversa, o ocorrido na infância dele, mais cheio de desejo ele ficava. Até que chegou uma hora que ele disse: não, eu não vou mais ficar no casamento, eu vou buscar a minha coerência de ser. E aí embarcou numa relação que só vai consumi-lo mais e mais, porque ele não tem uma alma homoafetiva. Ele não tem. Não tem, cara. Não. Ele não falou em amor em momento algum aí, ele só falou de sexo, pulsão, desejo. Mas ele não tem homoafetividade. Se ele fosse um gay, o que caracteriza um gay não é a vontade de transar com um homem. Antes de qualquer coisa, e sobretudo, é a impotência, a incapacidade de amar o sexo oposto,
do ponto de vista da afetividade, da relação de intimidade que seria atribuída ao vínculo conjugal. O indivíduo não se sente capacitado naquele nível como a mulher. Ele só se afetua, só se enternura, só se enfatua, só se apaixona pelo sexo idêntico. Essa é a primeira definição. Ele não está dentro dela, ele é claramente uma pessoa que foi traumatizada. E eu espero que ele tenha a coragem de fazer todas as reconstruções necessárias. Porque demanda coragem. Assim como você teve a coragem de sair de um casamento e hoje está arrependido e arrepender-se-á cada vez mais pela ausência da companheira, da família, dos vínculos que uma família minimamente saudável oferece a um ser humano, cada vez isso aumentará mais em você, o esburacamento será grande. Cada vez mais essa relação será insatisfatória, totalmente insatisfatória. E você não sai dela por várias razões, inclusive até pela vergonha de ter deixado o casamento por algo dessa natureza. E hoje, porque também ficou com a ideia viciada de que você tem que fazer valer a tragédia do seu casamento. Terminar seu casamento foi trágico demais. A razão pela qual você terminou foi de natureza compulsivamente sexual e agora você se sente na obrigação de fazer essa tragédia valer. E vai ficando, e muita gente fica fazendo a tragédia valer. É um compromisso moral com a decisão da tragédia. Eu espero que você não tenha esse compromisso moral com a tragédia, nem com a morte, nem com nada. Que você tenha um compromisso com a vida. E que assim como você teve a coragem de romper um casamento para tentar ver quem era você, agora que você está vendo na prática o que isto é, eu espero que você tenha a coragem de rever isso tudo, sair disso tudo e iniciar o caminho doído, porém remunerante, de bem, de andar em busca do que seja você, meu amigo. Porque você ficou rachado em vocêzinho lá na infância. Teve que fazer essa viagem tão grotesca para chegar a esse momento em que você está mais próximo de você do que nunca antes. E faça a sua síntese humana de encontro. Agora, para isso, você vai ter coragem, sim, de sair dessa relação consumidora, destrutiva. Você vê que eu estou falando no tipo de relação, não estou falando nem na natureza dela, estou falando na doença que anima você, na incapacidade sua de ter qualquer coisa nesse vínculo que não seja apenas a pulsão sexual em movimento, porque a sua alma está totalmente insatisfeita, o seu coração olha com uma saudade nostalgicamente crescente porque você deixou para trás. Eu espero que você tenha a coragem de um homem, não importa a sua idade, de dizer: não, eu vou viver a integralidade e a inteireza do meu ser. Então isto aqui também não é. Eu agora vou fazer a síntese do que é, e se a síntese for buscar um caminho de volta na direção da minha mulher e da minha família, eu vou fazer isso. Em relação à minha família, sempre. Em relação à mãe dos meus filhos, se esse é o caso, faça a viagem com humildade e com a coragem agora de agregar uma segunda coisa a você, que é uma ajuda humana, psicoterápica na sua vida. Você precisa de ajuda de companheirismo humano, mas equipadamente pronto para ajudar você a ir se enxergando nesse processo. Para isso eu peço a você que faça contato com a capelania aqui do site da Vem Ver TV, do Caminho da Graça e do meu site. Você pode fazer contato com a minha irmã, com a Ana, ou com o pessoal da capelania. Você pode escrever aí, você vai ser atendido. Eu estimulo você a fazer uma caminhada dessa. Você vai precisar de alguém, de pessoas sérias ao seu lado para ajudarem você a se enxergar
nesse caminho. Não se apavore, mas seja corajoso. Tome a decisão que a sua consciência manda você tomar pela vida, ao invés de ficar se consumindo nesse apontador famigerado que só vai tirar de você todo o tutano do seu ser, até não ficar mais nada. Pare com isso, se preserve, ame-se a si mesmo e, em nome de Jesus, tome a decisão pela vida que você tem que tomar.